Eu quero entregar uma palavra para vocês. Hoje tem muita coisa para fazer, mas eu entendo que nós precisamos adorar a Deus por um tempo a mais. Nós temos que aprender. Eu quero falar hoje sobre algo muito pontual. E o que eu vou falar hoje tem a ver também com a gente ter vontade, ter prazer na palavra do Senhor. Jesus hoje, Ele é o símbolo do maná que os israelitas, que o povo de Deus experimentou no deserto. E chegou um momento da vida do povo de Deus que eles estavam enojados do maná. Eles não suportavam mais o maná. Eles estavam enjoados do maná, que era o pão que descia do céu. Jesus, Ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus hoje representa o maná. E Jesus também falou: eu sou o verbo que se fez carne. Hoje a palavra de Deus é o maná. E o maná e a palavra de Deus simbolizam Jesus. E as pessoas hoje, muitas delas, nesse momento da palavra, se distraem e ficam pensando em outras coisas. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus. Se distraiu pensando em peixes, em pepinos, porque não tinha mais o coração no maná. O maná não era mais suficiente, assim como Jesus não está mais sendo suficiente no meio dessa geração. Nunca houve uma geração tão rasa na palavra do Senhor. Nunca houve uma geração tão superficial diante da palavra do Senhor. Nunca houve uma geração tão descompromissada diante da palavra do Senhor. Nunca houve uma geração que trocou tão facilmente a palavra do Senhor por distrações, entretenimentos e tantas coisas que nos são oferecidas, que fazem concorrência com a palavra do Senhor. Por isso nós temos que pedir a Deus, que nós queremos ouvir a sua voz. Temos que ter desejo de ouvir a sua voz, porque a voz do Senhor, ela é alta, ela é soberana, ela é mais agradável que o mel. Nós temos que declarar isso, que queremos ouvir a sua voz. Não viemos aqui para nos entreter, não viemos aqui para ver filmes, não viemos aqui para nos divertir, não viemos aqui para ter um alívio de consciência, mas nós temos que ter prazer em Cristo, no maná, na palavra. Prazer, nos saciar nisso, ter anseio por sua voz, ter desejo de ouvir a sua voz. O que o Senhor quer comigo essa noite? Fale, Senhor, fale, porque eu preciso só da sua voz. Eu preciso desse maná, eu preciso do seu favor. Eu não tenho nada para dizer para vocês. Tudo que acontecer aqui hoje é do Senhor, é da parte dEle, é a voz dEle, é o desejo dEle, é a vontade dEle, não é meu. Mas se não houver expectativa no coração de vocês, vocês vieram aqui e vão ouvir o Júlio. Mas se vocês quiserem ouvir a voz do Senhor, vocês vão ouvir o Senhor. Ele dará destino para a sua vida. Ele dará destino para a sua vida. Sabe o destino que a circunstância está apontando para a sua vida? Sabe o destino que a dificuldade está apontando à sua vida? Sabe o destino que esses dias estão apontando para a sua vida? Eles só têm uma maneira de serem transformados quando nós temos vontade de ouvir a voz de Deus, porque a voz do Senhor ativa destino em nossa vida. E a geração que virá depois de nós depende de aonde nós iremos chegar. E aonde nós iremos chegar depende a quem nós temos dado ouvido. Qual é a voz que prevalece na minha vida e na sua vida? A voz das circunstâncias, a voz das dificuldades, a voz da saudade das coisas desse mundo, ou a voz do Senhor, que nos formou, que nos criou e que nos ama a ponto de entregar a vida por mim e por você, eu e você, miseráveis, pecadores, vacilantes, instáveis, rasos, descompromissados, tendenciosos. Que possamos ouvir a sua voz essa noite e Ele mude o nosso destino.
que Ele cure as nossas emoções, que Ele dê norte ao nosso espírito, que Ele restabeleça o nosso chamado, que Ele nos chame essa noite, que Ele nos ache essa noite. Ele procura corações quebrantados e contritos, e esses Ele não despreza. Ele despreza o coração do soberbo, Ele despreza o coração do orgulhoso, Ele despreza o coração daquele que vive uma vida de iniquidade, quer pecar sabendo que está pecando, mas Ele não despreza o coração que é quebrantado e contrito. E só a voz dEle é capaz de nos convencer dos nossos pecados. Só a voz dEle, através da ação do Espírito Santo, é capaz de nos convencer da nossa humanidade falida e nos convidar a nascer realmente de novo, e sermos e vivermos uma vida diferente do que tudo que se diz por aí. Ainda que eu me torne impopular, ainda que eu não tenha grandes amigos, mas eu tenho um amigo, Jesus, porque eu ouço a sua voz, e a sua voz é que importa na minha vida, é a sua voz é que tem sentido para a minha vida. Que você possa querer ouvir a sua voz essa noite. Não troque a voz dEle por nenhuma voz. Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, a tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. A sua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. A sua voz, Jesus. Declare isso. Eu quero ouvir tua voz. Abra sua boca e fale isso. Eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Senhor. Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui. A tua voz me leva junto ao Pai, Ela guia o meu destino. a sua voz, sim. A sua voz
é mais alta que os céus. A sua voz, ela guia junto ao Pai. A sua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A sua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. Senhor, a sua voz. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Se você tem esse desejo, cante aqui. Manifeste Jesus. Faça um som que agrada ao Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Chame a atenção dele. Eu quero ouvir tua voz aqui. Jesus, sim, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui, Senhor. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Eu desejo ouvir tua voz aqui. Me dá direção. Eu quero estar posicionado em ti. Eu quero estar posicionado em ti, porque a criação está clamando pela manifestação dos seus filhos. Sim, eu quero ser o filho que se levanta, que ouve e obedece a tua voz, Senhor. Eu posso ouvir a criação clamando pela manifestação, sim, dos seus filhos que ouvem a sua voz, que ouvem e obedecem, Senhor. Jesus, sim, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Eu quero ser a resposta da boca do Senhor sobre a minha geração, ouvindo e te obedecendo, ouvindo e te obedecendo, Deus. Sim, Senhor. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero obedecer tua voz. Sim, Deus, porque eu posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Urgência pelos filhos de Deus. Sim, Deus, eu posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, dos filhos de Deus. Eu quero ser a resposta. Sim, Deus, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para a minha geração. Sim, Deus, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta do Senhor para a minha geração, ouvindo e obedecendo a tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Precisamos. Eu quero ouvir tua voz. Sim, Senhor. Aqui ouvir e obedecer eu quero. Jesus, eu quero ouvir e obedecer. Eu quero ouvir tua voz. Sim.
Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir e obedecer sua voz. Sim, Senhor. Eu quero ser a resposta do Senhor. Eu quero ser a resposta do Senhor. É, Pai. Eu quero ser a resposta do Senhor para a minha geração. Eu quero ser a resposta do Senhor para a minha geração. Eu quero ser a resposta. Oh, Pai, precisamos ouvir a sua voz, Senhor. Precisamos ser guiados. Precisamos de direção, ó Deus, para não irmos, Pai, na mão natural das coisas, Pai, conforme tem andado neste mundo. Precisamos ouvir a sua voz, ó Deus, para saber o sentido que precisamos caminhar. Oh Deus, porque há uma ardente expectativa daqueles, Pai querido, que não te conhecem, para que o Senhor seja revelado, ó Deus querido. E nós queremos, Deus, ser a resposta que revela Cristo para aqueles que estão sem rumo para as suas vidas. Essa é a razão. A razão de estarmos aqui não é para termos um carro, para termos a solução empresarial resolvida, não é para termos a cura, não é para termos, Deus querido, a libertação. Isso tudo nós já temos em Ti. O Senhor nos dá, mas o Senhor quer que sejamos uma resposta para aqueles que aguardam a revelação de Cristo. Por isso nós precisamos ouvir a sua voz para saber que caminho devemos caminhar. Porque existem muitas ofertas, existem muitas propostas que parecem ser de Deus, que tem um jeito semelhante ao que é de Deus, que tem uma proposta que parece ser de Deus, mas são caminhos de perdição. Por isso precisamos descobrir esse caminho, o caminho que é apertado, o caminho que é estreito, o caminho que não se acha facilmente e que não se quer andar ali por conta de ser estreito. Por isso a tua voz é importante para que possamos seguir isso. Fale conosco, Pai. Fale conosco, Pai, para que possamos dar uma resposta para essa voz, para que possamos andar naquele caminho, que possamos avançar naquele caminho, crendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Que não seja eu, mas seja teu Espírito. Que a minha face não tenha a menor importância, que a entonação da minha voz não tenha a menor importância, que a teologia não tenha a menor importância, e que agora a ênfase seja dada no poder do Espírito Santo, e que o poder do Espírito Santo ministre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco para que o teu nome seja glorificado em nosso meio, e que possamos, Deus, ter um destino segundo o seu coração, e não segundo, ó Deus, as circunstâncias ou as nossas vontades. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Diga assim comigo: Deus, pare o tempo, segure o ponteiro do relógio, porque queremos ouvir a sua voz. Amém. Pode se assentar. Amados, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é fruto de talvez hoje, só de hoje, foram aproximadamente 5 horas no meu quarto hoje, que eu gastei hoje. Então eu tenho que passar para vocês em 30 minutos o que hoje, só hoje, fora ontem eu não me lembro quanto tempo foi, mas 4 horas pelo menos. Foram 4 horas ontem, no mínimo 5 hoje, para buscar da parte de Deus entendimento para aquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. E eu vou tentar passar isso em meia hora, 40 minutos.
Por isso que eu mesmo não tenho essa condição. Por isso, se não for o Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. Sabe, Deus tem colocado no meu coração um entendimento acerca de que nós não fomos levantados para sermos iguais, como congregação local. Deus não permitiu que esse ministério local nascesse para ser igual. Eu tenho a mais absoluta convicção que Deus me chamou, a mim, Júlio, particularmente. Espero que você tenha essa convicção também, hoje ou um dia. Eu tenho a convicção de que Deus me chamou, sim, para ser resposta na minha geração. Eu sei qual é o propósito de Deus com a minha vida. E o propósito dele com a minha vida, nesta geração, é levantar pessoas que não queiram ser iguais. Não ser igual, mas viver uma vida de um evangelho simples, um evangelho sem manobra humana, um evangelho sem mecanismos emocionais, mas um evangelho puro e simples, um evangelho bíblico. Eu sei que Deus me levantou para que eu seja uma carta viva, que eu no meu caminhar expresse Cristo, para que eu possa influenciar a minha geração e que vocês entendam por Cristo de uma vez por todas, que cada um de vocês são pequenas porções de Cristo. Porque eu e você nos intitulamos como cristãos, então nós temos que entender que nós somos pequenas porções de Cristo. E por isso eu e você precisamos comunicar, sermos enxergados pelos outros como tais, como pequenas porções de Cristo. As pessoas não podem nos olhar e nos enxergar como amontoados de humanidade, amontoados de carnalidade, amontoados de desejo, mas que eles nos enxerguem como pequenas porções de Cristo, naquilo que fazemos, aonde a nossa mão alcança, como amamos, como perdoamos, como cultuamos, como nos relacionamos com Deus. A cada dia que passa, eu sou direcionado por Deus a fazer as coisas da forma mais simples possível, porque existem aí fora mecanismos dos mais diversos e absurdos que estão corrompendo o verdadeiro evangelho. Existe um movimento que diz que os jovens desta geração são jovens extravagantes, que diz que os jovens dessa geração são como novos Samuéis, Daniéis, Ezequiéis, que são a geração dos radicais. Eu quero dizer que eu não consigo enxergar isso, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente. O que eu consigo enxergar na sua totalidade é cada vez mais uma porção diluída dessas pessoas, e cada vez menos Cristo eu vejo nas pessoas, e mais nós vemos da humanidade, da carnalidade, dos desejos desta vida no meio do povo de Deus. Eu não fui chamado para ser um evangelista. Eu não fui chamado, esse chamado é do Silvestre. O Silvestre é que tem a unção sobre a vida dele de ir alcançar os perdidos. O Senhor me levantou nessa geração para ser uma voz, para colocar um povo que já estava no caminho, mas se distraiu no caminho, ele se corrompeu no caminho. O Senhor me chamou para restaurar a noiva, para tirar a sujeira da noiva, para lavar as vestes da noiva, para convencer a noiva de que ela é noiva e de que ela não é viúva, ela tem um noivo, e ele virá para buscar essa noiva. Mas essa noiva, ela será alcançada, ela será buscada se ela estiver preparada, se ela estiver pronta para esse encontro. Eu não fui chamado para pregar para as multidões e convencer as pessoas a virem para Cristo. O Senhor me chamou
para não ser igual e para ser uma voz no meio de uma geração corrompida, para dizer para as pessoas que elas precisam voltar para o Evangelho, as pessoas precisam voltar para Cristo, as pessoas precisam amar ao Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. As pessoas têm que exalar os frutos do Espírito, as pessoas têm que ser pessoas de paz, de justiça, não podem ser pessoas de contendas, de rixas, de brigas. Nós precisamos entender que somos pequenas porções de Cristo, espalhados por essa terra, aonde nós estamos e por onde vamos, porque corromperam o Evangelho. Porque hoje o que as pessoas querem é igrejas cheias, igrejas lotadas, e para que isso aconteça, elas se distraíram, e então houve um momento de um descuido, de uma distração, que as coisas que encantam lá no mundo, passaram a encantar a igreja, e se não houver dentro da igreja, coisas semelhantes que acontecem no mundo, a igreja não tem mais entretenimento, e se a igreja não tem mais entretenimento, não tem razão de estar aqui, e se as pessoas não estiverem aqui, a única preocupação que é com a arrecadação da igreja, mas não se preocupa que se as pessoas não estão aqui, elas trocaram a Cristo por alguma diversão, elas trocaram a Cristo por uma fatia de pizza, elas trocaram a voz do Senhor, do autor e consumador da nossa fé e da nossa vida, por uma distração, por um shopping, por um passeio, por uma reunião, por qualquer coisa. Nós nos reunimos na presença do Senhor como congregação, como corpo, apenas uma vez na semana. Temos outros 6 dias para nos divertir, e é inadmissível uma geração que tem praticamente um dia para congregar com os santos, e neste dia ela faz agendas para concorrerem com a voz daquele que clama, a voz daquele que clama para a minha salvação e para a sua salvação, porque Ele é Deus sem eu e você, mas eu e você somos nada sem esse Deus, nada. E se nós não estivermos atentos, nós iremos nos corromper, nós iremos nos vender, nós iremos ceder. Eu quero passar rapidamente alguns vídeos aqui, por favor, deixa no jeito, naquela ordem, apague as luzes. Eu quero que vocês vejam o que é que está sendo feito no Brasil, o Evangelho, o que fizeram com Jesus, o que fizeram com o meu Jesus, o que fizeram com o Evangelho do meu Jesus, do seu Jesus. Dando 15 anos, mas vocês vão ver nos 4 cantos desse mundo. Nos 4 cantos desse mundo, eu vou exaltar o nome do Senhor. Essa é a minha missão, exaltar o nome do Senhor, irmão. E Deus me deu um ministério novo, né? Quem está ligado nesse ministério novo que Deus me deu? Tem um segredinho para vocês aí, hein? Tem um mistério. Deus me deu esse ministério novo. Que esse ministério novo nós vamos resgatar muita alma para Jesus. Quem crê que a gente vai resgatar muita alma para Jesus, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Naninha, aí Nani. E aí, Rafael? Vai dançar hoje, hein? É assim, ó. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Agora a mesma coisa eu vou fazer pra Deus. O mistério é profundo, acho bom ficar ligado quando vê o crente mandando no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. No passinho, vai Daniel. No passinho do abençoado. Dá 2 pulinhos, balança o braço. Dá 2 pulinhos, balança o braço. Quero ver geral mandando o passinho do abençoado. Dá 2 pulinhos, balança o braço. Dá 2 pulinhos, balança o braço. Quero ver geral mandando o passinho do abençoado. Próximo, isso é adoração. Dá um pulinho, balança seu braço. Dá um pulinho, balança seu braço no passinho do abençoado. É isso que fizeram com a adoração. E é isso que as pessoas acham bonito, as pessoas dão risada, as pessoas acham que é divertido. As pessoas falam, mas que papo mais tradicional é esse, Júlio? Não, não é papo tradicional, meu irmão, isso é papo bíblico. E as irmãs?
isso que estão fazendo. Segura um pouco para aí você dar o play quando eu terminar. É isso que estão fazendo, amados. Sabe, fazendo coisas que são parecidas com o mundo. Coreografias profanas, danças sensuais. Estão permitindo que esse mundo e as suas tentações distraiam agora aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. O que eles querem fazer é ofuscar essa luz. E aos poucos nós vamos vivendo em trevas, num ambiente que dizemos que é luz. E por isso as igrejas hoje, na maioria dos casos no Brasil, vivem verdadeiras trevas, porque aquilo que deveríamos refletir, que é a luz de Cristo, para aqueles que aguardam uma revelação de uma luz, nós estamos aceitando passivamente, achando que é bonito, que é agenda, que é divertido, que é contemporâneo, que é contextual para esta geração, e permitimos coisas imundas, coisas que são profanas, coisas que são do mundo, e confundimos e misturamos o santo com o profano, achando que isso é contexto, achando que isso é papo cultural. Isso é papo vindo do inferno. Querem deixar o evangelho raso, querem misturar água no evangelho que é puro e genuíno. E eu não vou ser uma voz que se cala diante dessa corrupção imunda que está acontecendo. E você está aqui essa noite para ouvir essa verdade, para que você se levante, e faça oposição a tudo isso que estão fazendo, que você responda o seu chamado de manter intacto esse evangelho, porque é esse evangelho que vai salvar essas pessoas. Essas mulheres não são poderosas como eu e você não somos poderosos. Um só tem o poder, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele foi dado toda a autoridade e todo o poder, e se eu e você podemos ir, devemos ir somente no nome dEle, e não em coisas desse mundo, não em coisas para atrair a igreja, não em coisas para entreter a igreja, não em coisas para divertir a igreja. Que vir para a igreja para ver filme, que vir para a igreja para ver dança, que vir para a igreja para ouvir música. Nós temos que estar na casa do Senhor para sermos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Este lugar é casa de pão, não é casa de profanação. Este lugar é casa de pão, não é casa de prostituição. Este lugar é casa de pão, não é casa de corrupção. Onde está a geração que se levanta para preservar aquilo que foi comprado com preço de sangue e morte de cruz? É isso que estão fazendo. O que mais a gente tem? Igreja Universal do Reino de Deus. São dois homens. Essa música está tocando, chama-se de uma cantora chamada Beyoncé. Pode parar. Miriam dançou, Davi dançou. Eu creio na dança como expressão de adoração, mas isso é profanação. Isso é profanação. Isso é ser aceito por uma comunidade que mais cresce na nossa geração, porque desconhece Jesus, a comunidade homossexual. O movimento LGBT é o movimento que mais cresce mais do que o movimento dos evangélicos, porque aquelas pessoas também aguardam a manifestação de uma luz. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja permitiu para que a igreja pareça contemporânea, moderna, e para que ela atraia essa comunidade, porque saibam vocês ou não, é a comunidade que mais gasta na face da terra, são os LGBT, são os gays, as lésbicas, eles são os que mais gastam. E o que a igreja quer? A igreja quer ser aceita por este povo.
e permitem esses absurdos, essas barbaridades. Você que é homem não nasceu para ser mulher, você que é mulher não nasceu para ser homem. Isso é um desvio, isso é um demônio. Você precisa de cura na sua alma, no seu espírito. Se você está aqui no nosso meio hoje e tem sido tentado pelo espírito de homossexualismo, saiba que isso não é natural. Você não nasceu para ser assim. É um demônio que está te empurrando para roubar a sua identidade, por uma única razão: para que você não seja achado por Deus. Ele quer colocar em você uma carcaça chamada homossexualismo, para você ser confundido, você não ser encontrado e você não ter acesso ao sangue que te purifica de todo esse pecado. Se arrependa, homossexual, se arrependa, lésbica, e converta-se a Jesus Cristo, porque só Ele é capaz de te dar salvação, felicidade e paz plena. É o que fizeram, e por conta disso existem mais coisas. É um travesti, sacerdote. Épocas da minha vida que eu passava noites da minha adolescência chorando, eu falava: meu Deus, por que eu sou gay? Por que eu olho para um homem, eu sinto desejo, eu olho para uma mulher, eu não sinto nada? Quando eu percebi que era um pouco diferente das outras pessoas, isso não foi muito bom. Por quê? Porque o meu contexto religioso comunicava que isso não estava de acordo com a vontade de Deus. Eu passei a entender que, na verdade, eu é que tinha uma leitura errada sobre a homossexualidade, sobre o que era realmente fé cristã, o cristianismo. Meu irmão querido, O que Deus quer de mim, enquanto palavra de Deus, é que eu possa promover a vida. Então, eu, enquanto transexual, eu me alegro porque eu posso sinalizar para outras: venham, aqui tem lugar para vocês, a casa de Deus está aberta, vem para cá. e a fé é aberta para todos. Já fui em outras igrejas, não fui muito bem recebido, porque as pessoas querem mudar você. E eu não quero ser mudado, porque eu não faço nada. Eu só trabalho e pago conta. Trabalho e pago conta. O que mais que o Brasil quer? Eu acho que é isso que o Brasil quer. Pessoas que trabalhem, paguem contas, sejam ativas ou passivas. Mas a gente entende que ser ativo é ativo. Por darem espaço dentro das igrejas como nossa, para serem aceitos. Hoje existe um movimento que já se acha no direito de se reunir e exibem a cruz do meu Jesus para pregar uma mentira, para validar o pecado. Estão avalizando o pecado com a cruz, que carregou o homem mais santo, único que é santo e que será adorado por mim e por você e por mais 24 anciãos um dia, quando estivermos reunidos, e 24 horas iremos dizer: santo, 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 santo é o Senhor. E é isso que acontece porque eu e você negligenciamos, porque nós não exalamos um perfume de Cristo, nós não temos consciência que somos pequenas porções de Cristo. Nos distraímos olhando para as nossas dores, para as nossas necessidades e para as nossas vontades, e esquecemos de olhar para Ele, e não exalamos mais Ele, mas queremos que as pessoas venham até nós e nos cuidem, queremos que as pessoas nos aceitem, queremos que as pessoas nos compreendam, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser amados, mas nós não queremos compromisso. Nós queremos religião, mas não queremos o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Se você quer isso, e se você está achando que isso não é fato, olhe para dentro de você mesmo, como eu olhei para dentro de mim, quando o Senhor me ministrou essa mensagem. Qual o teu nível? Qual o teu nível de intimidade com Ele? Qual é o teu tempo gasto com Ele?
Essa é a resposta, não é o que eu estou falando e nem o que eu estou afirmando que tem validade, mas é o que você encontra dentro de você mesmo, o quanto você se dedica a Ele, o quanto você vive por Ele, o quanto você ama Ele, o quanto você ama o teu próximo como a ti mesmo. Estamos preocupados com a agenda, estamos preocupados em atender o máximo possível de irmãos dentro da igreja, porque se eu não for na casa do irmão, o irmão vai embora da igreja. Perdendo tempo, criando uma geração de crentes rasos. Tem mais algo? As pessoas gostam disso. As plataformas viraram verdadeiros picadeiros. Servos e servas do Senhor viraram verdadeiros palhaços. E o povo virou uma plateia que busca entretenimento. Eles não querem mais saber do maná, eles não querem mais saber do pão vivo, eles não querem mais saber de Jesus. Eles querem distração, eles querem entretenimento, eles querem show, eles querem esses espetáculos. Por isso, a cada dia que passa, a nossa geração está mais rasa. Por isso, a qualquer vento de distração, nós nos ocupamos, nos entretemos e trocamos o maná por peixes, por pepinos, por coisas que nos trazem a lembrança de ser boa da época que éramos escravos no Egito. Tem mais alguma coisa? Pastora Ana Lúcia. Quem me ensinou esse verso foi meu compadre Arlindo Cruz. A pastora Ana Lúcia também canta agora Jesus. Bateria arrebenta, todo mundo comenta. Com a pastora Ana Lúcia, o programa é domingo. E vem comigo dando glória. E vem comigo dando glória. E vem comigo dando glória. Nesse domingo de vitória. E vem comigo dando glória. Auditório, vem comigo dando glória. Alindinho, vem comigo dando glória. Regina Casa, vem comigo dando glória. Grupo de Deus, vem comigo dando. E vem comigo dando glória. E vem comigo dando glória. Esse esquenta de vitória. O Senhor já revelou. E não é mentira. Fizeram, foi e trabalhou. Uma pastora, junto com pais de santo, com mães de santo. E os crentes olham isso. Os crentes olham isso e acham a coisa mais normal do mundo. Afinal de contas, estamos alcançando o mundo. Isso chama-se ecumenismo. Isso é o sinal do final dos tempos. É o que está sendo feito. Sabe por quê? Porque trocaram. Nossa geração trocou o maná
por coisas do mundo. Eu gostaria de pregar hoje e não vou conseguir pregar. Eu não tenho tempo para pregar. Eu não vou nem entrar na mensagem propriamente dita, porque eu precisaria de pelo menos mais 1 hora com vocês. E eu não quero estragar o seu compromisso. Mas eu quero dizer para vocês que o que o Espírito está nos provocando, amados, é um tempo de reflexão, para que a gente entenda e a gente se coloque no lugar e perceba o quanto nós estamos nos distraindo com as coisas que são do mundo, o quanto as coisas que são do mundo nós permitimos que ficassem parecidas com as coisas que são santas, o quanto a gente tem tido dificuldade para discernir o profano do santo, o quanto isso está misturado a ponto de nós mesmos, em alguns momentos, entender e dizer que isso é normal, que isso não é tão mal assim, que isso até é uma forma de Deus ser pregado. Eu já me peguei assistindo Diante do Trono no Luciano Huck e achar que aquilo era uma expressão do Evangelho se tornar conhecido. Eu já cometi essa falha, e talvez você já cometeu essa falha, e nós acharmos que isso é normal. Sabe o que é o reflexo disso? O reflexo disso é uma geração entendendo que o santo e o profano podem viver juntos. O reflexo disso é uma geração rasa, que não sabe mais o que é adoração, que se não houver uma banda completa aqui, se não houver 5 ou 6 vozes, se não houver um coral, se não houver um som de metal, se não houverem cordas, se não houver um ensaio, se não houver muito dinamismo, as pessoas vão achar o louvor chato. Nós queremos justamente quebrar esse padrão de que para adorar a Deus é necessário influência humana, de que para adorar a Deus é necessário estrutura. Nós precisamos restaurar a essência, voltar ao início de todas as coisas. Nós precisamos parar de nos distrair. Eu vou pregar no domingo que vem essa mensagem. Eu não entrei na mensagem, nós vamos meditar em cima do livro de Números. E vocês vão perceber que exatamente o que acontece hoje aconteceu na época do Antigo Testamento, assim que o povo de Deus foi liberto do cativeiro. Como aquele povo se distraiu, como aquele povo trocou o maná, como aquele povo se enjoou do maná. Assim como a igreja hoje se enjoa da palavra, o maná hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje aqui, Ele não está aqui de corpo presente, mas Ele está aqui através da palavra, porque Ele me disse que Ele é o verbo, Ele é o verbo vivo que se fez carne. As pessoas se enjoaram disso. Shopping center é mais legal, estar entre amigos é mais divertido, estar descansando, afinal de contas a gente cansa, é mais importante. É muito longe, é muito difícil, eu estou cansado, eu estou com fome, eu preciso me divertir, eu preciso namorar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer qualquer outra coisa que não seja aguentar aquela palavra. As pessoas, em Números 11, estavam enjoadas do maná, e elas se distraíram. Muita gente hoje está enjoada da palavra, e elas se distraem. Qualquer outra coisa tem mais valor. Afinal, há muito tempo, afinal nós já estivemos aqui domingo passado. Afinal eu nem estou na escala, por que eu tenho que vir? Afinal eu tenho que ter um tempo com a minha família, com a minha esposa e filhos. Eu preciso matar saudades das coisas do Egito. Em Números, eles se distraíram, estavam enjoados do maná, e algumas pessoas mestiças, que
que eram israelitas que casaram com egípcios, alguns mestiços, assim como tem um monte de crente mestiço, que não é genuíno, que não é convertido, que não é nascido de novo. Os mestiços levantaram a bola, maná de novo, maná de novo, maná de novo. Aí os mestiços levantaram uma conversa, e sempre são os mestiços que levantam conversa, que nasce o espírito de rebeldia, através dos mestiços, dos que não são genuínos, que não são convertidos, que são movidos pela alma, pela emoção, mas não pela palavra do Senhor. O que ilumina os seus caminhos é a sua própria barriga, o seu próprio umbigo. O que ilumina o caminho dos mestiços são as suas próprias vontades, a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da sua carne, a soberba da sua vida. Mas os genuínos, o que ilumina os seus caminhos é a palavra do Senhor, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Os mestiços começaram a distração e disseram: maná de novo, aquela mensagem dura de novo. Números no capítulo 11, quando Moisés fala sobre esses estrangeiros, na Almeida, revista e corrigida, ele não fala nem estrangeiros, ele fala vulgo. Haviam alguns vulgos. Vulgos é um tipo de gente, é a separação de um tipo de gente. Como se alguém dissesse assim: sabe Júlio Lara? Aquele Júlio Lara, vulgo, detonador de crente meia boca. Eram os vulgos, era um tipo de gente que não era legítimo, não sabia que tribo pertencia, estava em dúvida. Saiba que o terreno da dúvida é o terreno de Satanás. Se você tem dúvida se esse é o seu lugar, você já está no lugar errado. Se você tem dúvida que essa palavra é para você, você já está no lugar errado. Os mestiços começaram a falar: maná, de novo. Junto com o orvalho brotava o maná, descia o maná do céu, junto com o orvalho, de novo. Aí eles se distraíram. Os que não sabem a quem pertence, os que estão aqui, mas também estão lá, os que estão no meio do povo, mas ainda têm a mentalidade de quando eram escravos. Esquecem-se do jugo que vivia sobre eles, esquecem-se do jugo que estava sobre eles, mas lembram-se das coisas que eram boas. E existem coisas boas daquela porta para fora. Existem prazeres que esse mundo nos oferece, mas essas coisas, esses prazeres não nos pertencem. Nós deveríamos viver única e suficientemente do amor de Cristo. Nós deveríamos nos saciar com muito ou com pouco no amor de Cristo. Nós deveríamos nos sentir completos em crise ou em alta só com o amor de Cristo. Nós deveríamos estar firmes, estabelecidos, estabilizados, não vulneráveis a qualquer má sorte de circunstância difícil que nos deixa instáveis, que nos faz pensar coisas imbecis e tomar atitudes idiotas pela instabilidade, porque nos sustentamos no nosso conhecimento, nos sustentamos, nos estribamos nos nossos recursos. Não deveríamos, independente das circunstâncias, sermos felizes e gratos a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Mas acontece que na primeira dificuldade, no primeiro sinal de mesmice, como eles viram o maná como uma mesmice, como tem gente que vê o Evangelho como uma mesmice, tem gente que vê Jesus como uma mesmice. No primeiro sinal de mesmice, as pessoas lembram-se das coisas boas de quando eram escravos. E esses mestiços disseram:
saudades daqueles peixes. Que saudades daqueles pepinos, alhos. Esqueceram-se completamente do jugo de escravidão que estava sobre eles. E lembraram-se apenas das coisas boas. E tem gente que quer viver assim. Quer viver o santo sem tirar o olho do profano. Quer experimentar o santo tendo práticas profanas. De fim de semana eu sento-me à mesa do banquete do culto, mas no meio da semana eu me assento à roda com os escarnecedores. No fim de semana eu me alimento do maná, mas no dia de semana eu me alimento com o que é de mais podre na face da terra. No fim de semana a minha boca adora e louva a Deus. No dia de semana a minha boca profana, fala palavrão, fala mal dos outros. A minha boca profere mentiras, engano, traição. Ela profere infidelidade. A minha boca profere ingratidão, murmuração. Tem gente que quer tentar viver experimentando, beliscando do prato que é santo e também beliscando do prato que é profano. A palavra de Deus fala: ora, vocês têm que decidir a quem servem, porque você não pode ter dois senhores, porque certamente você amará um e odiará outro. Não há como servir a dois senhores, não há como viver dois reinos, não há como ter duas identidades. Certamente uma será falsa. E aquela que denuncia a maior hipocrisia é a falsa. E lá fora, nos comportando como aqueles que não conhecem a Cristo, não tem manifestação de hipocrisia, porque aquilo é aquilo mesmo. A hipocrisia nós manifestamos é dentro da casa do Senhor, é no meio dos santos. Quando queremos parecer algo que não somos, e só não somos porque ainda estamos presos a coisas que não nos pertencem mais. Aqueles mestiços sabiam que no deserto de Parã não havia peixe, não havia aquelas verduras. Os mestiços sabem que aqui nesse lugar eles não vão encontrar essas coisas. Eles só vêm para causar rebeldia. Eles só vêm para causar murmuração. Eles só vêm para causar facção. Eles só vêm para distrair mais alguns que estão distraídos como eles. Ele sabia que era bobagem falar de peixes, de pepinos, de melões. Era bobagem eles falar de alhos. Era bobagem falar essas coisas, porque ali não havia isso. Ora, tem tão pouca coisa para os jovens aqui nesse lugar. Ora, tem tão poucas coisas para os casais aqui nesse lugar. Ora, vem tão poucas pessoas que vêm na oração. Ora. Mas uma coisa existe aqui: uma fidelidade à palavra. Há uma segunda coisa que existe aqui: a nossa consciência de que somos falíveis, a minha consciência de que sou falho. Há uma terceira coisa que tem aqui: a certeza absoluta que Jesus é capaz de perdoar as minhas fragilidades e de derramar sobre mim e sobre você uma unção de ousadia, de autoridade, que nos fará ser valentes do Senhor num tempo de tanta covardia cristã. Nos fará nos levantar com uma voz profética onde não há mais profecias. Nos levantar com uma voz de autoridade aonde já se perdeu a autoridade, e a figura que reflete maior autoridade na sociedade chama-se pai. E nunca antes a figura paterna foi encarada de uma maneira tão patética, tão desacreditada. Nunca antes os pais foram tão bananas, nunca antes os pais foram tão sacos de batatas como são nessa geração, porque a autoridade paterna se tornou desacreditada. E nós, como filhos de Deus, temos que restaurar a autoridade paterna, a começar você, pai. E depois você, como filho do Deus Pai,
respeitando o seu pai, amando o seu pai, desejando estar com o seu pai, tendo saudades do seu pai, não trocando o encontro com o pai por nenhum outro tipo de encontro, não trocando o tempo com o pai por tempo com mais nada e ninguém nessa terra. Por isso nos tornamos uma geração débil, fraca, rasa, profana, passiva, inerte, reativa, quando a maior ação já foi feita por Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário. O que é que eu e você estamos esperando para reagir a essa atitude? Nós precisávamos ser uma geração proativa, que se movimenta antes que alguém venha e me acuse e me aponte. E a cada dia, como essa voz profética tem se calado, tem sido abafada pela necessidade financeira das congregações, as vozes proféticas estão se abafando, está se pregando o que o povo gosta, está se fazendo essas barbaridades, porque é disso que o povo gosta, é disso que os crentes gostam. Barulho, baderna, algazarra, folia, mistura do santo com o profano, encarando tudo como brincadeira e normal. O meu Deus não é um carrasco, mas também é coisa séria. O Senhor quer restaurar uma geração. O Senhor não quer que eu e você andemos distraídos. O Senhor quer que eu e você tenhamos desejo do maná. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e todos os dias da nossa vida, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Não nos cansar, não nos enjoar, não nos fartar. O que cansa é quando somos mestiços, mas quando somos genuínos, isso não nos cansa. Quem é genuíno não se cansa da presença de Jesus. Quem é genuíno não se cansa do maná que é chamado Jesus, mas os mestiços se cansam. Eles têm saudades do tempo em que faziam algumas coisas. Eles têm saudades da liberdade, da falsa liberdade que eles tinham de comer coisas, mas esquecem-se de que eram escravos. Esquecem-se que não tinham uma nacionalidade, que não eram um povo. O Senhor restaura isso tudo, liberta, e ali na frente a gente se enjoa dele, e a gente quer distrações dessa terra. Essa noite eu queria ter pregado, mas talvez eu só denunciei. Eu só fiz uma denúncia. E que bom se alguém ouviu isso. E que bom se alguém se posicionar. E que bom se alguém se esforçar para restaurar aquilo que estão fazendo com o Evangelho do nosso Salvador, aquilo que estão fazendo com Jesus, o nosso amado. Não foi brincadeira o que ele passou. Nunca é brincadeira ser traído por aquele que caminha perto de você. Não é brincadeira você ser abandonado na hora que você mais precisa de alguém. Não é brincadeira você chegar diante do Pai, como ele fez no Getsemane, suando lágrimas, suando sangue, e pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele enfrentaria. Não foi fácil ele ser humilhado, gusparado, açoitado. Não foi fácil carregar aquela cruz naquelas ruas daquela cidade, ouvindo o grito daquele povo, ouvindo o confuso grito daquele povo, sem encontrar um rosto amigo.
Não foi fácil ser pregado naquele madeiro. Não foi fácil ter todo o seu sangue esvairado pelos açoites e pela dureza das mãos ásperas daqueles soldados romanos pregando impiedosamente as suas mãos e seus pés. Não foi fácil ficar por horas naquela cruz dependurado, esperando a morte certeira, como aquele que espera um trem numa parada qualquer, sabendo que ele virá, e ele sabia que a morte viria. Não foi fácil fazer tudo o que ele fez, e agora as pessoas fazendo o que estão fazendo com o evangelho desse Jesus. Eu e você temos que ser inconformados com isso, nós temos que ser violentos com isso, nós temos que nos posicionar com isso. Ainda que as pessoas não nos aceitem, ainda que as pessoas não nos engulam, ainda que as pessoas não nos tolerem, nós não podemos tolerar o que estão fazendo com o evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos tolerar. Nós temos que nos levantar como uma voz, nós temos que nos levantar como um povo. Ainda que pareça minoria, ainda que pareça desprezível, mas nós precisamos nos levantar. Faça da sua casa um lugar de adoração, faça dos teus filhos verdadeiros adoradores. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, e aquele que não quiser compromisso com o evangelho, não perca tempo com esses, porque a Bíblia nos recomenda não perder tempo com aqueles que não querem compromisso com o Salvador. Não perca tempo, avance, aprofunde. Talvez você tenha 2 filhos, um subirá e outro ficar. Talvez marido suba e esposa fica. Assim há de ser no dia da vinda do Senhor. Não perca tempo com aqueles que não querem compromisso. Não sofra por aqueles que não querem compromisso. Avance. Seja você um exemplo. Seja você uma carta viva. Seja você um inconformado. Seja você um radical. Pare com essa ideologia idiota de querer agir só no coletivo. Comece como indivíduo, sendo você uma carta viva. Comece como indivíduo, sendo você um atalaia nessa geração. Comece você como indivíduo, sendo uma voz. Tudo que se pensa no meio de crente é querer ações coletivas, é querer grandes resultados, multidões. Isso é soberba da vida. Tenha um discípulo. Pregue a uma pessoa. Escolha amar um como a ti mesmo. E você vai começar a perceber o resultado dessas ações singulares. E então você, sem esforço nenhum, começará a ser uma influência no coletivo. E quando você parar para perceber, você já estará agindo no coletivo. Mas comece com você mesmo. E depois com pequenos passos. Mas não se misture. Não seja um mestiço. Não seja um estrangeiro. Não seja um vulgo. Seja alguém que tem identidade, que tem uma tribo, que tem um povo, que tem um rei, que tem um pai, que tem um Senhor, que tem um Salvador. Por Cristo Jesus. Recebam essa palavra. Recebam essa denúncia. Recebam esse clamor. Ouçam esse grito de socorro. Ouçam esse grito de desespero pelo que está sendo feito. E o fruto dessa mistura são famílias cada vez mais fracas e fracassadas. E o fruto dessas famílias cada vez mais fracas e fracassadas são igrejas cada vez mais vulneráveis e adeptas às coisas que são profanas. Vestem-se as mulheres como prostitutas. Homens se movimentam e falam como adúlteros. Jovens que só se preocupam com os seus próprios desejos. Pessoas que estão focadas no lucro. Distrações desse mundo. Peixes e pepinos que nos tiram do foco, que é o maná, que
que é Jesus. O objetivo é um só: é desviar a nossa atenção do foco que é Jesus. Não se deixe enganar. É um plano, e o plano é tirar a sua atenção de Cristo. Esse é o plano. Porque o meu inimigo e o seu inimigo sabe muito bem qual é a nossa âncora, sabe muito bem qual é o nosso porto seguro, sabe muito bem qual é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eles sabem, o inferno, Satanás e os demônios sabem que é Jesus. Por isso tudo que eles fazem é para que a gente tire o foco de Jesus, que os cultos virem essa algazarra, essa prostituição, para que os cultos virem entretenimento, para que ao invés da palavra se assista um filme, para que ao invés da palavra se veja um teatro, para que ao invés da palavra se faça uma apresentação, uma esquete, para que ao invés da palavra fique-se só cantando, só dançando. Nada, absolutamente nada pode substituir a palavra do Senhor. Nada, nada. Nem a oração substitui a palavra do Senhor. A palavra é que nos alimenta, é o pão vivo, é a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai te fortalecer no dia mal, é a palavra que vai te livrar das garras do inimigo, é a palavra que vai ser a sua resposta quando você não tiver com resposta, é a palavra que vai ser a sua força quando você estiver sem força, é a palavra que vai ser a sua esperança quando você não tiver mais esperança, é a palavra que vai curar você quando você estiver enfermo. Diz a palavra do Senhor tudo isso que eu estou dizendo, é bíblico tudo que eu estou dizendo. Por isso, fiquem atentos, porque o foco é tirar a nossa atenção da palavra, porque a palavra é Cristo. Vocês entendem? Amados, há um espírito fervendo dentro do meu ser essa noite. Há um fogo me consumindo por dentro essa noite. Há uma voz que está gritando em meu espírito. Há uma voz que não quer se calar dentro de mim. Que eu seria capaz de conversar com vocês por 4, 5, 6 horas, sem olhar para aquele esboço, sem olhar para as referências que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Tamanho o anseio de Cristo pela restauração do Evangelho que Ele construiu, que Ele formou, que Ele foi, que Ele é e sempre vai ser. Está em minhas mãos, está em suas mãos. Agora precisamos decidir o que nós vamos fazer. Se continuamos sentados olhando a mistura do santo com o profano passivamente, ou se nos levantamos como cartas vivas e renunciamos a tudo que é profano e vamos olhar para o maná, olhar para Jesus e buscar nele o que nós precisamos para que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Porque hoje eu entendo que Jesus, quando Ele sente o nosso cheiro não tem sido agradável. É tempo de restauração da noiva. Se coloque em pé, por gentileza. Eu sei que você não se sente confortável muitas vezes em ficar até tão tarde na igreja. Eu quero pedir perdão para você que não se sente assim. Me perdoe por eu ter avançado. Me perdoe por você ter ficado até agora aqui. Eu sei que a gente se molda um sistema, e esse sistema tem um negócio chamado horário. A gente organiza os nossos horários. Eu sei que muitos têm dificuldade para ir para casa por conta do horário. Então eu peço perdão a vocês por ter avançado. Me preocupa isso, mas não tinha como eu não fazer o que o Senhor queria que fosse feito. E na grande verdade eu não fiz 10% do que eu entendo que Deus queria fazer. Eu vou para casa com a sensação que não cumpri a missão para esse dia, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e possa me dar a oportunidade de continuar falando aquilo que Ele quer falar,
para a sua igreja. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome entre as nações. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Ti, Deus, por essa noite, pelas pessoas que estão aqui, por aqueles que nos acompanharam pela internet, ó Deus, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem outro dia. Que o Senhor possa, pela Tua infinita misericórdia, derramar a Sua graça sobre nós. Que a Sua graça, Deus, nos acompanhe e que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, porque precisamos dela todos os dias das nossas vidas, pois falhamos, pois pecamos, pois nos distraímos. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa nos convencer de que estamos vivendo dias de tanta vulnerabilidade, dias em que estamos em vales que parecem agradáveis aos nossos olhos, confortáveis. Parece que passamos desapercebidos no meio da multidão, que não fazemos falta. E por conta disso, Deus, nos envolvemos em tantas coisas que nos afastam do Senhor, que tiram a nossa atenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus. Precisamos ter força para renunciar ao nosso pecado. Precisamos ter coragem. Precisamos ter persistência para renunciar, ó Deus, os nossos desejos. Precisamos, Deus, persistir, ó Deus, para renunciar à vontade da nossa carne. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a nos santificar a cada dia. Ajuda-nos a sermos mais íntimos do Senhor. E quanto mais longe do pecado, mais íntimos do Senhor somos. Mas o inverso é verdadeiro. Quanto mais adeptos aos pecados, mais distante de Ti ficamos, mais frios ficamos, mais indiferentes à Sua presença ficamos e mais distraídos ainda ficamos. Por isso ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a renunciarmos tudo que é da carne, a vencermos os desejos malignos que nos assombram, que nos assolam, que nos provocam, que nos tentam. Santifique os nossos olhos, santifique os nossos ouvidos, santifique a nossa boca. Oh Senhor, lava-nos e purifica-nos com o Teu sangue, limpa o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Ah Senhor, lava as nossas mãos, Pai querido, da sujeira, da injustiça. Lava, limpa as nossas mãos, ó Pai querido, da ingratidão. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não nos misturarmos, a não acharmos que aquilo que é profano é normal. Coloca um filtro em nossas vidas, que tudo que é impuro, que tudo que não presta, que tudo que não serve, não tem espaço em nosso coração. Ajuda-nos como povo, como igreja. Nós confessamos a nossa humanidade, nós confessamos a nossa carnalidade, nós confessamos que somos falíveis, Pai, e sabemos que no Senhor encontraremos força, que do Senhor virão as nossas respostas, e que pelo Senhor nós temos que viver a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós nos despedimos dessa reunião, mas não da Tua presença. Nós nos despedimos desse encontro, mas não da Tua face. Que possamos Te seguir, que possamos ser o meio pelo qual o Senhor se move, que o Senhor faça morada em nós. Participamos da ceia, pedimos perdão pelos nossos pecados, tentamos restaurar a casa caída, para que o Senhor entre e faça morada, e que possamos ser casa favorita do Senhor. E aonde formos, que o Senhor esteja conosco. Ajude-nos nessa semana. Aqueles que têm desafios, aqueles que têm causas difíceis, aqueles que têm situações que tiram o sono, situações que nos roubam a paz, que o Senhor restaure a nossa paz, que o Senhor devolva em nossas mãos o governo e o domínio sobre as circunstâncias, e que elas não governem mais sobre as nossas vidas, mas que a gente tenha habilidade, sabedoria, ousadia e coragem para decidir o que precisa ser decidido.
se eventualmente precisarmos escolher, e que essas escolhas reflitam em algumas perdas, se o Senhor não estava nessas coisas que nós ganhamos, então que o Senhor tire de nós e que o Senhor acrescente, porque aquilo que o Senhor acrescenta, quando o Senhor dá, não há dores. Tudo que tiver conosco, que se não veio do Senhor, então, Pai, nós não nos importamos, que o Senhor tire e que o Senhor então nos dê conforme lhe apraz. Que o Senhor nos ajude nessa semana, que o Senhor livre de todo mal o teu povo, que o Senhor livre a nossa casa do assalto, do ladrão, que o Senhor livre nossos filhos, que o Senhor nos esconda a ponto que os nossos inimigos não nos encontrem na rua, no trabalho, que o Senhor nos coloque debaixo das suas asas, para aqueles opressores que nos roubam a paz não nos achem, que o esconderijo do Altíssimo seja a nossa morada, e que o Senhor restaure a nossa alegria, que o Senhor devolva a alegria que foi roubada, que o Senhor alimente o amor dos maridos pelas esposas, das esposas pelos maridos. Todos aqueles que estão vivendo um tempo de frigidez, de frieza na intimidade entre os casais, que o Senhor restaure a intimidade dos casais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja a razão pela qual os jovens se movimentam, e não mais as paixões desse mundo, mas que os jovens se movimentem pelo Senhor, através do Senhor. Que os velhos não se cansem, que os velhos não tenham dores, que os velhos encontrem razão para ainda na velhice serem referência aonde querem que vão. Que seja restaurado o respeito pelas pessoas mais velhas, que seja restaurada a admiração pelas pessoas de mais experiência, em nome de Jesus. Que os filhos obedeçam os pais, que os pais compreendam os filhos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos conduza, nos entregamos inteiramente em suas mãos e confiamos tudo o que temos e somos na tua boa e poderosa mão. Leva-nos em segurança para os nossos lares, dá-nos a tua paz, que o teu grande amor nos alcance, o amor do Deus que tinha um plano desde o início de nos salvar. Que a salvação do Filho Jesus Cristo seja uma realidade em nossa vida, e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus não seja perdida pela contaminação das coisas profanas e pela distração das coisas que aparentam puras aos nossos olhos, mas que são contaminadas aos olhos do Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça que tanto precisamos para continuarmos, avançarmos, completarmos a carreira e alcançarmos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém e amém.